Bom momento, aqui é o Judes e hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre a cidadania sacrificial, ou seja, por que as pessoas se engajam ao custo de suas próprias vidas, de sua própria miserabilidade, em projetos neofascistas, como o de Bolsonaro. Primeiramente, a gente tem que comemorar e muito a vitória do Lula nesse segundo turno das eleições presidenciais, porque ela simboliza um primeiro e fundamental passo para a gente extirpar o neofascismo do Brasil, mas ele não é suficiente, eu vou falar isso mais lá na frente, no final dessa conversa. Primeiro eu quero ajudar a entender por que as pessoas aderem a projetos como o bolsonarismo que custam eventualmente suas próprias vidas ou as vidas de muitas outras pessoas próximas a ela. Pós-eleição do Lula, a gente está vivendo algumas barricadas ao redor do país inteiro, onde bolsonaristas trancam as vias, tocam fogo em pneus, não deixam as pessoas passar, eventualmente agridem verbalmente ou fisicamente pessoas que tentam furar o bloqueio. Mas o que nos importa aqui neste momento, nessa conversa, é por que as pessoas lutam por sua escravidão como se fosse por sua liberdade. Lembrando a pergunta de Baruch Spinoza. Eu vou recorrer aqui para tentar ajudar a gente a entender o porquê isso acontece, a filósofa estadunidense Wendy Brown, que tem um livro muito interessante sobre o neoliberalismo, e isso vai nos ajudar a entender por que as pessoas acabam aderindo ao neofascismo, às vezes às custas de suas próprias condições materiais e de sua própria vida. A Wendy Brown argumenta que o neoliberalismo, essa nova etapa do capitalismo que surge ali pelos anos 70, principalmente nos programas de Margaret Thatcher na Inglaterra e de Ronald Reagan nos Estados Unidos, começa a formar nossa subjetividade de que nós somos empreendedores de nós mesmos, como o filósofo Michel Foucault acaba demonstrando no trabalho dele. Quando eu entendo que eu sou um empreendedor de mim mesmo, eu sou uma empresa. Eu gerencio minha vida como uma empresa, eu gerencio minhas relações como uma empresa e a mim mesmo também como uma empresa. Nesse sentido, há uma ideia de disputa infinita de uns contra os outros. E aí entra onde há uma captura do neofascismo nessas mentalidades. Então, nossas mentalidades sendo formadas desde os anos 70 pelo capitalismo neoliberal, neste momento, o que a gente tem como regime afetivo e subjetivo? Um individualismo que nos isola dos outros e uma noção de competição generalizada. Mas se a vida e todo o campo da vida é para ser gerido como uma empresa, a minha relação com a comunidade, com o meu país, ele também é empresarial. E dentro de uma empresa, dentro de uma noção neoliberal, e isso vai estar tanto nos planos de governos neoliberais quanto introjetado nas mentalidades dos sujeitos já subjetivados, ou seja, com essas subjetividades formadas e seus afetos formados pelo neoliberalismo, que sacrifícios são necessários. Toda empresa, nos ensina o neoliberalismo, precisa fazer cortes, às vezes muito duros, e passar por momentos muito difíceis para que ali na frente o projeto possa vingar. Agora imagine que eu, como um neoliberal, ou subjetivado como neoliberal sem nem saber que eu sou, eu entendo que eu tenho que passar por um bom tempo de provações, de sofrimento e até de pobreza ou até mesmo de comprometimento da minha saúde psíquica e física, porque eu, como empreendedor de mim mesmo, preciso fazer com que esse projeto ali na frente gere frutos. E eu entendo como parte necessária que eu sofra com isso. Quando isso é capturado por um projeto neofascista e que utiliza o nacionalismo como ponto central de conglomeração ou de união de vários indivíduos soltos que entendem que estão competindo uns contra os outros, eu colo uma ideia de que nós todos, do nosso grupo, nós os bons patriotas, os bons cidadãos, fazemos parte dessa empresa chamada, no nosso caso, do bolsonarismo, chamada Brasil. E quando eu faço parte dessa grande empresa, o CEO, o manager, o chefe, o que quer que seja que a gente chame quem está na posição de poder, no caso do Jair Bolsonaro, vai demandar a nós sacrifício pelo bem da nossa empresa. A Wendy Brown, essa filósofa estadunidense, vai dizer o nacionalismo é o dispositivo, a estratégia de captura desses indivíduos isolados para constituir comunidade e manipular eles uma agenda política, manipular a ponto de que os sujeitos que fazem parte dessa grande empresa barra nação entendam que eventualmente vão ter que se sacrificar pelo projeto nacional, porque eu sou um funcionário, eu sou uma despesa.
e para esse projeto que é muito maior que eu, de nação, prosperar e para nós sermos uma grande empresa-nação, alguns cortes serão necessários e eu vou entender no fundo do coração que eventualmente eu ou alguém que eu ame vá passar por fome, por miséria, por falta de dinheiro e às vezes até pela morte. A cidadania sacrificial, então, é um conceito que está atrelado ao neoliberalismo, mas que é utilizado pelo neofascismo global dos anos 2010/2020, que são os que a gente está vivendo neste momento. O que importa a gente entender neste cenário pós-eleição de Lula, então o fim da era do Bolsonaro como presidente, mas não o fim do bolsonarismo, é esse sacrifício está como um culto a ser Marte que sempre teve no fascismo. Humberto Eco fala disso no fascismo histórico italiano e alemão, e ele persiste como um afeto no fascista. A noção de sacrifício vai estar sempre introjetada nos fascistas, sejam eles os fascistas históricos, sejam eles os neofascistas, como os bolsonaristas no Brasil. Nós, como campo progressista, não podemos abandonar as ruas. Nós, como campo progressista e democrático, temos que continuar investindo em constituir comunidades afetivas, comunidades de compartilhamento de interesses, de gostos, para poder trabalhar esse pertencimento nesses sujeitos que foram isolados pelo capitalismo neoliberal e foram capturados em seu isolamento pelo neofascismo, que dá uma noção, sempre o fascismo dá uma noção, de comunidade. Esse era o papo hoje, era isso e vamos arriba!